Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clube da Mama Talks, o podcast oficial do Clube da Mama de São Paulo. Aqui, nós reunimos especialistas para aprofundar discussões relevantes e debater dúvidas reais da nossa prática clínica. Nosso objetivo é promover conhecimento e atualização contínua sobre o câncer de mama. Eu sou Tamisi Dacier, sou mastologista e ginecologista e cofundadora do Clube da Mama de São Paulo. Eu tenho o prazer de receber dois grandes especialistas hoje para conversar com a gente. A doutora Carmita Ábido, que é professora da Faculdade de Medicina da USP, coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade do Instituto de Psiquiatria do HC da USP, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria de 2017 a 2019 e membro do Comitê de Ética da International Society for Sexual Medicine. E o Dr. João Bosco Ramos Borges, que é doutor pela USP, mastologista, ginecologista, obstetra, professor titular de ginecologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e Adolescência, coordenador do curso de pós-graduação da Faculdade Sírio-Libanês, membro da Comissão Nacional Especializada de Ginecologia Infanto-Puberal da FEBRASGO e membro do Comitê Assessor da Associação Latino-Americana de Ginecologia da Infância e Adolescência. E eu peço desculpas aqui por vocês por ter lido, mas é que eles realmente são grandes especialistas e eu não ia conseguir decorar o currículo de vocês. Hoje a gente vai, acho que só com a apresentação de vocês a gente já dá um spoiler do tema. A gente vai falar sobre sexualidade após o câncer de mama e é um prazer enorme receber vocês. Assim, a gente ficou bem contente quando a gente conseguiu unir dois grandes especialistas para estar aqui com a gente e falar sobre esse assunto. Os estudos recentes mostram pra gente que a prevalência de disfunção sexual na paciente pós-câncer de mama é bem relevante, mas eles variam bastante, né? Assim, quando a gente tem de dado aí uma variação de 27% a 93%. E essa ampla variedade já mostra pra gente a importância desse assunto, talvez pra gente entender o porquê que tem essa variação tão importante e talvez a gente possa estar subdiagnosticando, né? Então, falar sobre isso é algo realmente importante e relevante. Professora Carmita, tendo a senhora, né, como uma grande expert sobre o assunto aqui com a gente, poderia começar definindo para a gente o que é sexualidade e explicar quais podem ser as disfunções sexuais que a mulher com câncer de mama pode apresentar? Então, a sexualidade é uma função, entre várias outras, né? E através dela é que as pessoas se relacionam, que elas têm o prazer, mas também, né, o sexo não é só para prazer, também para procriação, mas foi muito bem definida, separada a função reprodutora do prazer a partir especialmente da pílula, quando, né, outros métodos anticoncepcionais já haviam feito essa diferenciação, mas a partir daí ficou marcadamente bastante diferenciado o momento em que a mulher vai ter uma atividade sexual para o prazer exclusivamente, independentemente de ela estar ou não querendo engravidar. Agora, as disfunções sexuais significam, né, atividades que não têm satisfação. Hoje é esse o conceito. A mulher pode fazer sexo de um jeito ou de outro, desde que ela saia satisfeita do ato, ela não é disfuncional. Mas quando ela não sai satisfeita, por que ela não sai? Ou porque ela não tem desejo e gostaria de ter, porque até mulheres que não têm desejo, mas não se incomodam com isso, não são consideradas disfuncionais. Ou ela pode não ter capacidade de se excitar, apesar de ter desejo, não lubrifica, não relaxa, ou o problema pode estar num terceiro momento. Ela até se excita, tem o desejo preservado, mas não consegue chegar ao orgasmo. Embora hoje também não se exija da mulher o orgasmo, ela muitas vezes sai da relação satisfeita porque teve cumplicidade, intimidade, proximidade com a sua parceria e diz para o profissional ou para a amiga, olha, eu não tenho orgasmo, mas isso não me incomoda. Ou não tenho sempre, mas isso não é problema para mim. E tem uma quarta possibilidade de disfunção, é quando ela se queixa de ter tido um sexo desconfortável, doloroso, muitas vezes, né? Então, é falta de desejo, de excitação, de orgasmo ou dor à relação sexual. E acho que essa última é super importante pontuar, que a gente vai destrinchar um pouquinho melhor aqui, mas é algo que a gente vê com bastante frequência nas mulheres que tiveram câncer de mama, né, esse desconforto. Professor Bosco, agora falando especificamente, então, das mulheres com câncer de mama,
do diagnóstico a tudo que a gente tem de tratamento hoje em dia, né? A gente tem avançado aí, tem vários tipos de terapia diferente. O que tem maior impacto na sexualidade? Os trabalhos realmente têm dificuldade em averiguar onde está o maior impacto. Eu tenho muito medo, depois de ouvir a professora Carmita, de nós ficarmos muito tentando melhorar a lubrificação, tentando melhorar a dispareunia, tentando melhorar o conforto genital e esquecendo todo o resto que é tão importante, né? Nós sabemos que a formação de quem atende esta mulher não é rica na sexualidade. O médico ginecologista, já começa com ele. O médico oncologista ou mastologista tem muita dificuldade em abordar a questão sexual. Então, eu acho que a grande importância de um podcast como esse é todo mundo se sensibilizar com essa questão que é tão importante, que começa na excitação, que passa pela perda do desejo, que muitas vezes eu acho que a gente exige muito desta mulher. Imagina você como mulher com um diagnóstico de câncer de mama, né? Preocupada com radioterapia, quimioterapia, cirurgia. Vocês mulheres que quando aparecem alguns cabelos brancos já correm para o cabeleireiro para sumir com o cabelo branco, vou ficar com uma cicatriz, vai mudar minha mama, vai mudar minha sensibilidade do mamilo. Exigir dessa mulher desejo, né? Nós temos que realmente ter muita sensibilidade em caminhar por isso. Eu acho que o quadro oncológico impacta muito no desejo. Né? E do ponto de vista físico, nós temos que cuidar muito da dispareunia, da dor no sexo, que é altamente prevalente. Essa também, nos estudos que eu tenho visto, vai de 45% a quase 90% em todas as mulheres. Não que ela esteja seca, não que ela esteja sob químio ou está com inibidor de aromatase. Muitas vezes porque o desejo baixo, mal trabalhado, mal discutido, mal explicado, num momento catastrófico da vida da mulher, ninguém aqui vai querer passar pano em cima de que um diagnóstico oncológico não impacta emocionalmente nesta mulher, e o emocional não se separa da sexualidade. Tenho muito medo dessa escola hoje de falar, vamos tratar libido com testosterona, e perderam a aula de 17 compartimentos diferentes que estão envolvidos na libido, sendo que o hormonal talvez seja um dos menos importantes, porque você tem que estar feliz, descansada, acariciada, num relacionamento afetivo bom. Vocês, mulheres, são muito sensíveis, são muito românticas, né? É muito mais importante essa abordagem. Eu preferia dizer que todos os compartimentos vão estar afetados. Nós, como ginecologistas, damos muita atenção à abordagem vaginal, da dispareunia, da secura, mas eu acho muito importante ouvirmos a professora quando ela coloca a sequência dos elementos que terminam também com dor sexual. Sim, com certeza. E o grande ponto que eu acho que, né, você já trouxe na fala é isso, né? Desde o diagnóstico a gente já pode ter um impacto importante, né? Por mais que a gente entenda que os tratamentos vão, às vezes, fisicamente trazer alguma alteração que vão impactar na sexualidade, o próprio diagnóstico já traz um impacto importante, né, na questão, a mudança da dinâmica da família, muitas vezes, né, o impacto mental, que a paciente vai estar preocupada com o que ela vai fazer de tratamento, o que vai acontecer, eu vou ficar viva, não vou ficar viva, então isso por si só já vai trazer, né, um impacto importante na sexualidade, e a sequência que vem depois disso dos tratamentos, todos os tratamentos, quando a gente vai ver em estudos, podem impactar, né? Seja se vai fazer ou não quimioterapia, se vai fazer cirurgia na mama, que é um órgão, né, que é um órgão sexual, a radioterapia depois vem também com essa função local, depois a gente pode ter a hormonioterapia, que é um tratamento prolongado, então, assim, as modalidades diferentes impactam de maneiras diferentes, mas o mais importante que acho que a gente precisa deixar de recado é que o diagnóstico por si só já é um momento que a gente tem algum tipo de transtorno que já pode, sim, impactar a sexualidade desde ali, né? E, professora Carmita, acho que além disso, né, da gente entender a maneira como o tratamento por si só, né, o diagnóstico e o tratamento pode impactar, existe um grupo de mulheres que vai ter maior risco para apresentar disfunção sexual, assim, pensando, né, na mulher pós-câncer de mama, tem algum grupo que a gente tem que ter uma atenção maior, que ela vai ter um risco maior de ter disfunção sexual? Interessante a sua pergunta, sem dúvida. Primeiro, será que essa mulher já não tinha alguma disfunção previamente até o diagnóstico? Isso é importante de ser avaliado, de ser perguntado.
deve constar da anamnese. Porque, às vezes, estamos acreditando ao diagnóstico do câncer ou ao tratamento uma disfunção que já é prévia e que tem, logicamente, uma outra abordagem a ser feita. Além disso, mulheres com nível socioeconômico mais baixo, porque elas têm menos acesso à saúde e à educação, e aí mais mito, mais tabus, expectativas irreais em relação à sexualidade, que é claro que atrapalham, mas, além disso, mulheres cuja parceria já é conflituosa, então elas até teriam uma função sexual preservada, não fosse aquela parceria tão desagradável, ou às vezes até falta de atração mesmo, um casamento que já não vai bem. A hormonioterapia, não podemos esquecer. Então, vários elementos devem ser avaliados antes de se acreditar a este ou aquele elemento, a dificuldade sexual dessa mulher. Agora, logicamente que se a disfunção está presente, muitas vezes a mulher não está preocupada com isso, né? Eu acho que devemos ter essa sensibilidade, saber em que momento valorizar ou não esse aspecto, deixar uma porta aberta, mas não se esquecer de pesquisar todas essas situações que eu acabei de citar antes de iniciar qualquer tipo de abordagem. A idade seria um fator importante? Desculpa, também tem, sem dúvida. Nós sabemos que quanto mais precocemente o câncer incide, mais essa mulher vai se ressentir da questão da sexualidade comprometida, seja por falta de desejo, seja por dor à relação sexual. Tá, excelente. O que a gente vê também, né, agora trazendo um pouco já para a nossa prática, algo que o professor Bosco já trouxe, né? A gente tem essa prevalência bem discrepante aí quando a gente olha os dados dos estudos, que realmente a gente tem essa diferença, talvez porque a gente tenha maneiras diferentes de avaliar a sexualidade, acaba sendo algo um pouco mais subjetivo, né? Por mais que a gente tenha formulários e questionários para avaliação, nem sempre os estudos vão utilizar todos o mesmo questionário, o mesmo formulário, então a gente pode ter essa diferença simplesmente por uma diferença na forma de avaliar, mas outra questão que a gente tem, assim, que é importante e relevante, talvez seja que a gente possa estar subdiagnosticando também. Quando a gente olha em termos, né, de formação, a nossa formação médica traz muito pouco sobre sexualidade, mesmo quando a gente vai olhar na formação de ginecologia, né, que a gente pensar que seria o especialista ali, né, que mais está, né, na função sexual da mulher, a gente tem sim uma deficiência de capacitação em relação à sexualidade. Se a gente vai pensar no contexto da mulher que está em tratamento para câncer de mama, né, um mastologista, um oncologista, a gente tem uma deficiência ainda maior. Só para trazer números aqui, né, não é algo restrito do nosso país isso. Quando a gente olha em alguns estudos, estudos mostram que na América Latina, menos de 20% das faculdades fornecem algum tipo de formação em sexualidade, e mesmo na Europa, quando eles fizeram uma avaliação com os médicos, 40% só falaram que tiveram algum tipo de formação, e a maioria dos médicos às vezes não se sentem aptos para abordar o assunto e muito menos para tratar. Então, pensando em tudo isso, né, acho que esse é um dos motivos da gente fazer um podcast com esse assunto, é até uma deficiência que a gente mesmo, né, percebe na gente, em como a gente vai abordar, em como a gente vai tratar. Na prática, assim, para nós, colegas médicos, como que a gente deve, quais estratégias que a gente deve utilizar para primeiro abordar esse assunto e aí para pensar em vou começar um tratamento, encaminhar para um especialista. O que a gente deve fazer na consulta ali para deixar um canal aberto, enfim, o que a gente faz para dar início nesse assunto com o paciente? É uma situação bastante sensível essa, né? Tanto de um lado quanto do outro, da paciente e do profissional. Então, vamos lá. Uma pergunta que não pode faltar é se ela, paciente, estaria nesse momento interessada em comentar a sua sexualidade. Porque às vezes ela não está, né? Não está à vontade ainda, até queria falar, mas não acho que é o melhor momento. Então, deixar essa porta aberta perguntando, você
acha necessário, gostaria de comentar sobre a sua sexualidade, mas o profissional também tem que se sentir confortável para ouvir e para também dar uma resposta. Se ele não está à vontade, ele nem vai fazer essa pergunta. Então, eu sugiro que não é difícil hoje, por exemplo, temos vários podcasts, temos várias possibilidades de melhorar o nosso nível de conhecimento a ponto de poder fazer essa pergunta. Feita essa pergunta, o paciente pode responder, não, eu não tenho... Não quero falar. Mas a semente foi colocada. Num outro momento, ela pode sentir-se mais afim e comentar, lembra aquele dia que o senhor me perguntou, que a senhora me perguntou, ou você me perguntou, eu agora acho que quero falar assim. E aí, ao trazer a questão, as perguntas, né, precisam ser certeiras, porque senão também não sei como conduzir. E já começa naquilo que você já trouxe aqui para a nossa conversa. A idade da paciente é importante. Se ela já está há muito tempo com essa disfunção ou se tem a ver com o diagnóstico ou o tratamento, se ela tem alguma outra comorbidade que possa estar explicando aquela disfunção, que não seja exatamente o câncer. E temos que também pensar sobre a parceria, como que está, e assim por diante, todas esses elementos precisam ser perguntados. Até isso explica por que alguns estudos trazem 25% de prevalência e outros trazem 90%, porque foi mais certeira, né, a pesquisa. Ela abordou de forma maior, não pensou só na dor ou na falta de desejo, abordou de uma forma mais ampla. Não, a falta de, por exemplo, lubrificação pode não ter sido perguntada, só perguntou se tem dor ou se tem o desejo prejudicado. E ela diz, não, eu tenho desejo e eu não tenho dor, mas eu não lubrifico. Como é que pode não ter dor se não lubrifica? Pode ser aquela mulher que acha que sexo dói mesmo, que é algo que funciona dessa forma, porque desde sempre ela não lubrificou, não foi preparada durante o ato, não relaxou suficientemente. Então, ela imagina que a dor faz parte. E você vai dizer, mas como alguém pode pensar isso? Pois é. Nós temos esse nível de falta de conhecimento. Infelizmente, inclusive, tem médicos que consideram que doer é normal, né? Então, é algo que realmente a gente acaba, então, tendo que começar a trabalhar mais o médico no sentido de entender as várias possibilidades de sofrimento, de disfunção, porque a disfunção está ligada, enfim, ao sofrimento. Hoje a gente não é exatamente, a palavra sofrimento parece muito forte, né? É o distress dos americanos, é aquele desconforto, aquele mal-estar na atividade sexual. E eu acho que um ponto importante, então, né, que a senhora já trouxe, é que qualquer profissional pode fazer essa abordagem, né? Deve, né? Mas se eu fizer essa abordagem, eu não sei o que fazer com a resposta. Bom, então teria sido melhor, estar melhor preparado, mas se não estou, encaminha, né? Algum outro colega pode, até da sua área, pode estar muito mais bem instrumentalizado para dar sequência a esse aspecto do tratamento da mulher, que faz parte, sem dúvida, de todos os aspectos a serem tratados na mulher que tem câncer. Por quê? Porque ela pode, não sendo tratada, ter outras perdas. Por exemplo, o próprio relacionamento pode acabar descambando para uma separação e ela poderia ter evitado, já que o seu parceiro ou a sua parceira fazem questão da atividade sexual e ela não se sente podendo fazer frente a essa demanda. Isso poderia ter sido trabalhado anteriormente. Então, acho que faz parte para o bem-estar geral dessa paciente, então, ela cuidar da sua sexualidade, desde que ela queira também. Acho que isso é fundamental. E até trazendo um pouquinho, acho que para o contexto oncológico, né, que talvez pegue um pouco mais para os oncologistas, até a adesão ao tratamento pode ser melhorada, né? Exatamente. Se você aborda o que está te incomodando, se a sexualidade está incomodando, o que a gente pode fazer para melhorar? Às vezes o paciente pode abandonar o tratamento, porque ela está incomodada e ninguém está abordando isso com ela, e é algo que a gente pode conseguir, né, ter uma adesão melhor se a gente for mais ativo nessa abordagem no tratamento. Você falou algo muito importante, às vezes até ao ligar, ao associar
a falta de lubrificação ao tratamento, como é que será que ela reage? Será que ela não pode ter dúvidas sobre se eu vou continuar ou não? Porque isso está me prejudicando a minha vida doméstica. Não é... Eu estou tratando, mas além de estar tratando o câncer, eu queria estar cuidando da minha vida, que eu já estou sendo vista como paciente, não mais como a esposa ou, né, a mãe. E, além de tudo, eu estou realmente... contribuindo para isso, porque eu não estou participando das minhas atividades anteriores. Então, essa mulher, ela quer, sim, ser vista por esse aspecto também, para poder continuar sendo a pessoa que ela era dentro do esquema familiar e conjugal. Não, com certeza. E até puxando um pouquinho, né, o gancho do que a gente trouxe no começo agora de falar, né, desses formulários e tudo mais, você acha que o uso de entrevistas já semi-estruturadas e desses formulários e questionários pode ser útil para o não especialista em sexualidade, ou você acha que seria uma maneira, às vezes, de frear essa abordagem? Eu acho interessante. Tá. Inclusive, já andei acessando várias revistas de oncologia e vejo que oncologistas têm feito questionários próprios, né, bastante interessantes, muito adequados, para pesquisar a sexualidade de uma forma bem abrangente e, ao mesmo tempo, rápida. Então, com algumas perguntas, se avalia essa mulher, eu avalio e aí o que eu faço? Né? Aí, eu acho que a parte mais fácil é o que eu faço, porque você vai saber como que vai lidar com uma falta de lubrificação, como é que você vai diminuir a questão da dor. Mas eu não sei como é que eu trato a falta de desejo. Aonde não é possível se chegar, vamos encaminhar. Mas ali no próprio consultório oncológico, muito se pode fazer em benefício de maior conforto na atividade sexual dessa mulher. O mais difícil seria, talvez, o diagnóstico, que o próprio instrumento ajuda, né? Mas, claro, que algum conhecimento prévio seria importante de ser adquirido. Com certeza. Professor Bosco, em que momento do tratamento a gente deve abordar a saúde sexual com a paciente? Desde sempre, né? Foi muito importante o que a professora colocou. Será que essa disfunção que nós atribuímos ao tratamento oncológico, ao momento oncológico, já não era uma crise conjugal, uma crise de sexualidade, uma disfunção que já vinha caminhando, né? Quando eu me lembro do TJCC 2024, em que 50% dos maridos deixavam suas mulheres com câncer de mama, com câncer de uma forma geral, mas particularmente mama, nós entendemos que ninguém que está vinculado afetivamente de forma sólida vai fazer isso. Ou seja, aquela doença chegou num momento em que já se estava questionando aquela relação, e que o marido, frente a uma situação que ele não sabe lidar muito bem e que é desconfortável para ele, ele fala: então, eu vou aproveitar este momento e vou embora. É triste, mas faz o passo que a professora acabou de colocar aqui. Por isso que essa abordagem inicial é muito interessante. Voltando à questão dos questionários, tem um checklist simplicíssimo, né? A senhora tem desejo? A senhora se excita? Quando a senhora se excita, a senhora fica úmida? A senhora tem orgasmo? Se alguma dessas perguntas não está funcionando, algumas delas começaram agora que a senhora fez o diagnóstico, né? Ela faz isso na recepção, porque ela não se expõe em frente a alguém da família que sempre está junto no câncer, porque vira uma doença familiar, né? E ela não quer expor a vida íntima dela, às vezes ainda mais uma latina, né? Esse questionário ela preenche, já chega para você já percebe que ela se excita, mas não está úmida, ela está usando inibidor de aromatase, ela está mais seca e você já pode ajudá-la, né? Um checklist simples, sem precisar de muita abordagem. Chegou, faz a avaliação, parece que está tudo bem, segue a avaliação. Iniciou um tratamento, por exemplo, de uma quimioterapia neoadjuvante, como é que está sendo o impacto na sexualidade? Foi para a cirurgia? Foi uma cirurgia conservadora? Fez reconstrução? Como é que está o impacto na autoestima? Vamos reavaliar, né? Parece muito, né? Nós temos que começar a fazer isso, porque nós estamos pegando um departamento fundamental no cérebro da mulher, na função conjugal, na função sexual, na autoestima, na felicidade dela,
um diagnóstico e um tratamento impactante, né? Então, nós temos que começar a pensar em sexualidade, discutir e abordar. Precisamos de ficar muito próximos da professora para a gente crescer como profissionais, que quando a gente esquece esse departamento, nós estamos sendo muito maus médicos na condução do psicoemocional dessa mulher, num momento muito importante do seu psicoemocional. O professor falou uma coisa muito importante agora. Se houver possibilidade de, desde o começo, perguntar, nós vamos saber se foi o tratamento ou se, previamente, essa mulher já veio com um problema. Né? Por que fazer essa diferença? Porque, claro que a abordagem vai ser diferente. Eu não vou acreditar ao tratamento alguma coisa que já vinha desde sempre acontecendo na vida dela, né? Senão, ela vai dizer, olha, esse tratamento está me prejudicando demais. E como você vai conferir se é real ou não, se você não avaliou previamente, né? Então, acho que é por aí que devemos começar a pensar mais seriamente no assunto. E o médico sabe que perguntas fazer quando ele pesquisa qualquer função. É o mesmo mecanismo, são as mesmas perguntas. É só não estar desconfortável. Mas eu estou desconfortável. Pois é aí que a gente tem que trabalhar mais e tornar o médico, que é o principal elemento ali, diferencial, em como essa mulher vai se conduzir nos relacionamentos dela, que isso vai além do conjugal, dentro da própria casa, como é que ela vai ser vista, como é que ela vai se sentir a partir de estar cuidada nesse aspecto também. É muito relevante e eu sei que o oncologista, o mastologista percebe a importância disso, só que às vezes ele não se sente instrumentalizado. Então, parabenizo você por esse podcast que está com certeza ajudando muitos colegas a se sentirem mais confortáveis com o tema. Obrigada, é o que a gente espera. Eu acrescentaria só 10 segundos. Não, fica à vontade. Nós não precisamos de saber tratar, nós não precisamos de saber conduzir, não precisa de ser psicólogo, sexólogo. Você precisa de sentir a paciente, ver onde está ocorrendo, e se você se sente incapaz, fugiu do seu lubrificante, do seu estrogênio vaginal, você ter como conduzir para você atender melhor essa paciente. Não é rádio, químio, hormonioterapia e cirurgia, mas também psicóloga, sexóloga, suporte conjugal, terapia de casal. Né? Até porque acho que o grande problema quando a gente não faz o diagnóstico, né, e isso a gente vê em estudos também, a paciente ela vai buscar às vezes outras formas que não necessariamente vão ser formas seguras de tentar resolver o problema que ela tá, né? Se o meu médico que eu confio não tá me dando a oportunidade de falar. Às vezes a paciente tem vergonha de puxar o assunto, e o assunto não vem da parte do médico. Então, às vezes ela vai buscar com uma amiga, vai buscar com, né, alguém que não passou pelo tratamento do câncer e que não necessariamente vai estar fazendo algo que ela possa fazer. Então, acho que o ponto da gente trazer isso aqui e realmente reforçar o quanto que o médico que está fazendo o cuidado da paciente no tratamento é uma peça importante para acessar, pelo menos, a sexualidade, não necessariamente para tratar, mas pelo menos para acessar e entender se ela precisa de um tratamento, é uma peça fundamental ali, né? Senão a paciente ela vai buscar informação muitas vezes em outro lugar que às vezes vai mais atrapalhar que ajudar. Com certeza. E agora, entrando mais especificamente na parte do tratamento, então, né? Talvez um pouco do que a gente já abordou aqui, mas identificar qual é a disfunção sexual é um ponto importante para a gente entender como vai tratar também, né? As disfunções sexuais, elas vão ser tratadas de maneiras diferentes, muitas vezes elas vão ser interpostas também, né? Uma paciente que vai cursar com uma dispareunia, provavelmente ela vai cursar com uma redução de desejo sexual, então a gente pode ter, não é uma interposição das disfunções, mas entender o que essa paciente tem de disfunção vai ser uma parte importante para que a gente consiga aí pensar no tratamento. Professora Camita, pode falar para a gente assim, o que a gente tem de intervenção, agora pensando especificamente dentre as disfunções, a disfunção de desejo, o que a gente vai ter de maior impacto para melhorar o desejo sexual de uma mulher que tenha alguma redução? Vamos imaginar que a falta de desejo não está exatamente ligada a uma consequência da dispareunia, porque pode por ser dor, ela evitar ter vontade, porque se eu não tenho vontade, eu não quero fazer, eu não fazendo não dói. Mas pode ser também que essa mulher esteja deprimida. Se ela estiver deprimida, ela não vai ter desejo de coisa alguma, inclusive de sexo. Então, às vezes ela precisa de uma avaliação de um profissional
né? Um psiquiatra poderia, sem dúvida, fazer o diagnóstico rapidamente. Mas aí, se ela estiver deprimida, ela vai tomar uma medicação que vai inibir mais ainda o seu desejo? Não, hoje nós temos no mercado brasileiro várias opções de antidepressivos que não prejudicam a função sexual. Precisa avaliar se esses são indicados para aquela paciente, para o tipo de depressão que ela tem, para todas as características da depressão dela. Então, é um primeiro diagnóstico a ser pensado, falta de desejo por depressão, o que não é incomum numa mulher que está vivendo um câncer. Segundo, ela pode, como já falei, ter um desejo prejudicado em função da dor. Essa é uma outra possibilidade. Ou ela pode ter alguma comorbidade que tira o desejo. Vamos avaliar se é o câncer mesmo ou se ela está vivendo, além da depressão, uma outra situação que possa estar levando a uma alteração hormonal prévia ou aquela alteração que a gente acaba percebendo que a mulher vai vivenciar em função do próprio tratamento do câncer. Então, a falta de desejo, então como é que eu lido com a falta de desejo? Existem tratamentos não hormonais para a falta de desejo? Se essa mulher, hoje em dia no Brasil, vamos entrar na questão da testosterona rapidamente, a única indicação, não só pela Febrasgo, não só pela Anvisa, mas também por guidelines internacionais, está indicada a testosterona para mulheres que têm falta de desejo e que estão na pós-menopausa e que outras possibilidades terapêuticas se mostraram ineficazes. Ou seja, não é a primeira indicação, mas é uma indicação quando se chega nesse ponto, desde que a mulher esteja na pós-menopausa. Chegou-se no ponto de que realmente outras tentativas foram feitas. Que tentativas? Por exemplo, um dopaminérgico, como a bupropiona. Pode melhorar a função sexual? Pode, mas não se houver depressão. Engana-se quem acha que a bupropiona vai fazer o sexo melhorar numa mulher que está deprimida, porque ela precisaria tratar a depressão, e talvez não fosse com a bupropiona, que não é um antidepressivo tão eficaz, tão assim, para uma depressão mais forte, né? Precisaria talvez uma outra medicação. Então, vamos lá. Não, ela não tem depressão, mas ela tem falta de desejo e ela pode fazer uso de um dopaminérgico, por exemplo. Então, veja, conhecer um pouquinho vale a pena, mas eu não quero chegar nesse ponto. Eu sou oncologista. Sim, mas você fez o diagnóstico e você encaminha para o profissional que vai tratar, porque senão ela vai ficar deprimida, e deprimida essa mulher não vai aderir ao tratamento do câncer. Ela não tem vontade de nada. Ela vai ser uma paciente muito pouco interessada no seu tratamento, na sua saúde de uma forma geral. Então, tratar a depressão não é só fundamental para a sexualidade, mas para o tratamento, a rigidez dessa mulher de uma forma geral. E pensando mais especificamente em terapia sexual, assim, quando que a senhora acredita que seria indicado nesses casos? Sem dúvida, né, a terapia sexual, desde que condições mínimas, né, e aí acho que o professor pode colaborar. Como condições mínimas? Se ela não lubrifica, ela precisa ter alguma alternativa, né? E quais seriam essas alternativas? Ela pode usar um produto com hormônio tópico, o quanto que isso já está definido ou não, até vou deixar para você falar a respeito, mas acompanhando a terapia, que ajuda bastante, ela ter algumas situações atendidas, né? Ela pode estar muito melhorada do ponto de vista de disposição para o sexo, mas ao tentar fazer, acaba esbarrando na falta de lubrificação, e aí a terapia acaba não sendo tão eficaz assim. Então, por isso que essa avaliação global de entender quais são as disfunções, né, é parte fundamental para que a gente direcione o tratamento. E entrando um pouquinho na questão, então, da falta de lubrificação, professor Bosco, quando a gente, né, pensa na paciente com câncer de mama, acho que esse é um dos grandes pontos que já vem em mente, né, como
uma provável disfunção sexual, a questão do ressecamento, e que eu gosto até de relembrar que não é só o ressecamento, porque muitas vezes a gente fica preso no ressecamento e acha que só o lubrificante vai resolver. E o que acontece é toda uma atrofia vaginal, né? Então, a paciente ela tem um ressecamento vaginal, mas ela tem uma perda de elasticidade do tecido. Então, muitas vezes não é só a lubrificação, né? Que a gente fica achando que só lubrificar vai resolver, e não é apenas isso, né? O buraco é bem mais embaixo. E é um efeito colateral, a atrofia vaginal, que vai ser um efeito, né, que acontece quase sempre em função, por exemplo, da endocrinoterapia. Pode acontecer quando o paciente faz químio, se a gente tem uma menopausa que vai ser induzida aí mais precocemente, mas quando o paciente faz endocrinoterapia, é um efeito colateral bem importante, e 70% das pacientes têm tumores receptor hormonal positivo e vão precisar fazer endocrinoterapia. Então, é algo bem relevante na nossa prática. Como que a gente pode, primeiro, identificar precocemente esse problema, que eu acho que é um grande ponto, e como que a gente vai abordar a atrofia vaginal? Voltamos lá para o primeiro e segundo ano, né? Clínica, clínica. Né? Uma anamnese bem feita, onde você vai perceber os desconfortos que essa paciente sente. A paciente que usa tamoxifeno, ela não vai ter um grande impacto na região genital. Nós temos que lembrar que acabamos de falar que tem um aspecto biopsíquico, né? Quer dizer, não é só o que está se passando no físico, mas o que está se passando com ela também do ponto de vista de qualidade de vida. A mulher que usa tamoxifeno vai ter fogacho, a mulher que usa tamoxifeno vai ter mais fadiga, a mulher que usa tamoxifeno vai ter mais insônia, e isso impacta em sexualidade, e às vezes uma secura vaginal de 55 anos se torna muito desconfortável. A professora já colocou do impacto negativo na jovem. Nós temos hoje, seguramente, 25% de mulheres abaixo de 50 anos. Nós temos, seguramente, uma grande população abaixo de 40 anos, que são mulheres que vão impactar muito. E todo esse grupo, com 70% sendo receptor positivo, vai usar a inibidor de aromatase, porque são doenças preocupantes quando acomete jovens, salvo exceções. Essa mulher vai ter outro tipo de dor, porque ela vai ter uma atrofia devastadora. Uma atrofia que a água do chuveiro incomoda quando bate na vulva. Essas meninas têm que usar outra forma de lavar a região genital, porque o chuveiro, com a queda de 2 metros, machuca. O papel higiênico machuca. A roupa íntima machuca. Então, são duas atrofias muito diferentes. Uma atrofia normal de mulher no climatério, que é aquela luminal A de 60 anos, e uma atrofia grave induzida por endocrinoterapia. Junto com isso, sintomas outros. Se eu estou usando aromatase, eu tenho dor articular, eu tenho perda óssea, que está me doendo, a síndrome osteoarticular do climatério, o nosso novo diagnóstico com ombro congelado de 2024 para cá. E a menina que está usando o tamoxifeno com todos os sintomas de um climatério exuberante precoce. Né? Ela vai ter muito mais sintomas, mesmo sendo uma mulher de 48, 50 anos que está em falência ovariana. Muitas dessas meninas sofrem supressão ovariana, quer dizer, agonista de NRH, que é muito mais devastador. Então, essa menina precisa de estar umidificada, ela precisa de estar com uma proteção líquida entre o tecido mucoso vaginal e o epitélio vulvar. Passo a passo. Hidratar e hidratar. Não gosto muito do lubrificante como terapia. O lubrificante é um instrumento para se usar no introito, na entrada, o parceiro vai usar também para o sexo. Como as meninas de 16 anos iniciam sua sexualidade, como as meninas antigamente, quando casavam e não tinham noção de sexo, se usava por 1 ano, 1 ano e meio. Então, o lubrificante é para isso. Não gosto dele como instrumento terapêutico. Hidratação é fundamental. No lubrificante, eu gosto sempre de tomar cuidado, usar os lubrificantes à base d'água. Evitar os siliconizados, que são ruins, facilitam cândida, que ela já tem uma biótica genital modificada pela falta de estrogênio. Então, usa a base de água sempre, além do silicone ser ruim com a camisinha e tudo que poderia ser de pior. Aproveitando, só para não esquecer, e óleo de coco, que é algo que muita gente acaba vendo como uma opção de hidratante aí mais barata. Nós já temos citações na literatura internacional, mas falta evidência científica. Então, num podcast voltado para profissionais, eu falo, óleo de coco ainda precisamos de tocar um mestrado na Unifesp, na Unicamp, na Federal do Rio Grande do Sul, para a gente ter base científica e dizer, podemos usar o óleo de coco. Por enquanto,
ficaria muito ligado ao sex shop, ficaria muito ligado a uma prática que não tenho nada contra, mas nós não temos evidência que protege. Tá. Saiu da hidratação, nós temos que caminhar um pouco mais, por exemplo, a hidratação com ácido hialurônico. Né? O ácido hialurônico ele atrai água. Então, quando você coloca o ácido hialurônico no seu hidratante, ele vai puxar mais água para aquele tecido, assim como faz o ácido hialurônico na face da mulher, no pescoço da mulher, e que diminui com a idade. A maioria dos hidratantes hoje em dia já tem, né? Ácido hialurônico que já ajuda a gente nesse sentido. E assim, só em termos do que há de novo, vitamina A, né, e vitamina E, associados aos hidratantes, parece que tem uma boa resposta. Tá. O uso de probióticos também parece uma coisa interessante, mas são coisas que ainda estão em nível de prática médica pouco disponível no mercado. Tá. E a hidratação, quando você orienta hidratação vaginal e vulvar? Vaginal e vulvar sempre. Tá. Né? E assim, normalmente você vai ver na prescrição 2 vezes. Não, ela está muito seca, ela vai usar 5, 6 vezes. Quanto você precisa de usar para você se sentir confortável? Não tem prescrição. Né? Agora, tem paciente que não vai resolver com isso. E aí ela precisa de estrogênio, que foi o ponto que a professora citou muito bem. Nós já sabemos muito bem que o estriol e o promestrieno têm muito pouco nível sérico. Então, nós não temos preocupação no uso deles. Eu nunca achei grande diferença entre estriol e promestrieno. Mas, recentemente, publicações europeias, e aí eu me preocupo um pouco, porque o estriol é da indústria americana e o promestrieno é da indústria europeia, qual é o viés industrial que tem. Alguns trabalhos, 2 deles impactantes, muito próximos, falando que talvez o promestrieno fosse um pouco melhor do que o estriol. Eu acho que eles se equiparam. E lembrar também da ultra baixa dose de estradiol. Né? Eu não usaria um estradiol numa menina de um tumor enorme com axila hiperpositiva, mas eu não tenho o menor medo de usar estradiol na paciente que tem uma doença já controlada e uma doença de bom prognóstico. E os trabalhos mostram, não há absorção do estradiol ultra baixa dose vaginal, que nós temos, inclusive, no mercado brasileiro. Qual é a diferença? É custo. Então, para a gente que tem quase 75% da população dependente de SUS, eu ficaria no estriol, porque o promestrieno é mais caro, e o estriol está disponível no SUS. Nós não temos promestrieno no SUS. Então, eu tenho muito medo de falar promestrieno não pode ser usado, 2 trabalhos europeus. Gente, 75% das mulheres brasileiras não têm acesso a promestrieno. Nós temos que ter essa acessibilidade de custo em medicina, né? Sim, e é algo que, assim, se a gente vai pensar, mesmo no começo do tratamento, né, os hidratantes, já é algo que já agrega um custo. Exatamente. De certa maneira, assim, não é um custo relevante, né, se a gente vai pensar que é algo que a paciente... paciente... hialurônico mais ainda. Exato, que é algo que a paciente vai usar, né, a longo prazo, que vai ser parte do dia a dia dela. Então, acho que quanto mais a gente tentar não agregar de custo no tratamento, também interessante. E aí, chegando em custo, eu passo para o último passo, né, que são as energias, né, que eu acho que é uma coisa que hoje eu fiz um cálculo, eu me preocupo muito com custo em saúde, né, aproximadamente 2% da população brasileira tem acesso a laser, tá? E com isso eu penso muito nos trabalhos de custo que a gente vê com o Frax, que é uma tecnologia muito disseminada no Brasil, na universidade, mas que eu não vi ainda ele chegar na população. Né? Você compra 10 Frax pelo preço de um laser. E aquele Frax, ele resolve, eu fiz uma conta por cima, um Frax no município de Jundiaí resolveria 1 milhão de habitantes. Não vou disponibilizá-lo ele para o climatério. Vou disponibilizar para o paciente oncológico com impactos, essa paciente mais grave, né? Você resolve com um Frax um município de 1 milhão de habitantes, né? Porque você vai atender aquela paciente que tem câncer estrogênio dependente que está bloqueada, a paciente castrada, né? Então, o Frax é uma tecnologia com resultados bastante próximos, né? E que tem um custo bem mais baixo. Nada contra o laser, mas o laser nós temos que perceber que ele tem um custo. Se um ácido hialurônico já é complicado, imagina fazer um laser 1 ou 2 vezes por ano. Sim. E as evidências são, né, apesar de na prática a gente ver uma melhora importante, né, os últimos trabalhos não mostraram isso com tanta clareza, impacto, né, com tanto impacto assim.
E, claro, eu acho que a gente tem que considerar acesso, se a paciente tem acesso e entende, né, que pode ter um impacto importante e que ela vai ter que ter uma adesão, não é uma sessão, né? Então isso tem que pesar também, não é que eu tenho que considerar o custo de uma sessão de laser e se eu fizer uma sessão vai melhorar, não vai, né? A paciente ela vai ter que ter uma aderência de um tratamento. E que provavelmente vão ser repetidas aí a 6, 8, 10 meses. Exatamente. Uma coisa que eu vejo muito no climatério normal é a baixa adesão da paciente ao uso do creme. Então isso é muito importante. Ou a cápsula gelatinosa, ou o creme, ou o comprimido vaginal, você tem que explicar para a paciente. Sim. Não é só para você poder transar, meu amor. Isso é para infecção urinária, isso é para corrimento, isso é para distopias, porque a paciente que não usa estrogênio vai ter mais queda de órgãos pélvicos necessitando de cirurgia, de sinergia do detrusor, que é aquela menina que fica com urgência miccional querendo ir no banheiro toda hora. Tudo isso melhora com estrogênio. Então, independente da senhora ser viúva, independente da senhora estar sem parceiro, independente de você não estar no momento pensando em sexo, isso vai te beneficiar em infecção urinária, em incontinência urinária, em bexiga, em urgência, em corrimento e tudo mais. Né? É muito importante nós fazermos o nosso paciente aderir ao tratamento hormonal ou o tratamento de hidratação vaginal. Porque de fato a gente precisa explicar, né? Porque é um tratamento, de certa maneira, ali que não é dos mais confortáveis, né? A paciente vai ficar melecada, enfim, né? Tem que usar no momento certo, tentar usar à noite, mas é um tratamento que a gente precisa orientar o porquê, explicar porque o retorno, é importante, explicar o retorno, principalmente a longo prazo. A longo prazo. E outro ponto só, né, reforçando isso também, que acho que foi algo que o professor trouxe no começo, né, do lubrificante, que muitas pacientes também acabam associando o uso do hidratante muito como se fosse um lubrificante, que vou ter relação sexual, vou usar hidratante. E não é dessa maneira que a gente vai orientar, a paciente precisa fazer um uso crônico, né? Eu brinco que é igual a gente hidrata a pele. Se a gente hidrata a pele só de vez em quando, a pele não vai ficar boa. Então, a gente precisa lembrar que essa hidratação, ela é de uso crônico, diferente do lubrificante, que vai ser algo pontual para o momento da relação sexual. Exatamente. E lembrando só dos lubrificantes à base de água, que eles vão ter uma absorção que às vezes pode ser mais rápida do que o tempo de duração do ato sexual, né? Então, precisa, às vezes, deixar ali do lado para repetir. Sentiu que está ressecando, muitas vezes pode ser que seja necessário reaplicar o lubrificante para que continue sendo algo que mantenha ali um conforto. Em relação a outras terapias vaginais, professor, testosterona, DEA, ocitocina, o que a gente tem de A professora falou antes de mim, eu fico apaixonado pela professora, porque ela não é ginecologista, ela não está vivenciando o drama que nós estamos vivendo, né? Que são mulheres que estão buscando testosterona com 30, 35 anos para libido. Né? E Susan Davis, que a gente acompanha, ela deixa muito claro, são para mulheres na pós-menopausa e não existe nenhum outro benefício fora isso para desejo, para libido. Né? Então, assim, e para atrofia? Para atrofia, a testo é bastante interessante, o DEA também é bastante interessante. Nós temos produto o fora do Brasil com DEA, que tem excelentes resultados como estrogênio, né? E não terei nada contra o uso tópico da testo ou do DEA, ou de um uso sistêmico na região genital. Né? Então, nós já temos preparações para você fazer na região de pequeno lábio e clitóris, com baixa dose de testo, que tem resultados bastante interessantes para a lubrificação genital. Segurança oncológica? Segurança oncológica, nós estamos começando a tatear. Se você me deixa dar um spoiler, já que é um podcast que não vai sair amanhã, né? Eu estou com uma aula preparada para o simpósio nordestino de mastologia, que é um grande simpósio de todos os estados do Nordeste, com todos os mastologistas, onde eu vou falar de terapia hormonal após câncer de mama. Nós temos que ir atrás disso, porque essa paramedicina, que eu sempre brinco nos congressos, que é a paramedicina de Instagram, de todo mundo fazendo laser para tudo, de todo mundo usando testosterona em jovens, de testosterona para estética e tudo mais, esse mercado está aberto, porque essa mulher que precisa de ajuda não está ouvindo a sexóloga, não está ouvindo o ginecologista encaminhar para o sexólogo, não está tendo a mediação da crise conjugal com o psicólogo, com a terapia de casal, e ela busca isso num paramédico que fala para ela, tudo vai se resolver com este implante ou com esse gel que a senhora vai passar na pele.
Então, assim, nós não temos evidências importantes, mas a impressão que se tem que para o uso de baixa dose por algum tempo pequeno da testosterona não teria um impacto negativo na recidiva da doença. Né? E mesmo terapia hormonal para paciente que já está com algum tempo em segmento. E aí eu vou falar, nós que somos mais ou menos contemporâneos, de uma postura do médico antigo. Eu tenho a verdade e você segue. Espera aí, é a sua vida. O que você quer? Você quer qualidade de vida? Eu abriria a mão um pouquinho da minha survival se fosse proposto uma grande melhora de qualidade de vida. Então, eu acho que é hora de nós começarmos a perguntar para o paciente o que ele quer de melhora de qualidade de vida, deixando claro os riscos que ocorrem. Então, tem um trabalho 2025 do Reino Unido com a grande população, mostrando que 50% das mulheres estariam abertas para discutir terapia hormonal. E, num inquérito feito com 1.100 e alguma coisa, 10% usaram o testo, 30% usaram TH, tá? E 50% usaram estrogênio vaginal. Eu achei um número baixo mesmo para Reino Unido, então veja como eles estão usando pouco estrogênio vaginal, só metade estão recebendo. Então é o que você disse lá no começo, esse é um problema mundial. Discutir sexualidade, discutir benefícios de sexualidade, mas aqui eu abriria num podcast de uso de hormônios na região genital. Será que não está na hora de começarmos a dividir um pouco mais o que a senhora quer? Assim como no passado eu mandava pacientes para casa que nós tínhamos que tirar a mama, paciente de 80 anos, 85, eu não quero tirar a mama. O residente queria morrer quando eu falava, tá bom, então a senhora volta aqui daqui 2 meses, vamos acompanhando a senhora. Né? O paciente decide o que ele quer fazer. Né? Então, assim, nós não podemos ficar em cima de um pedestal do WHI com medo de hormônio de uma forma baseada no Estocolmo, no Habits, que são trabalhos que tem todas as suas críticas, né? E talvez nós começarmos a pensar em fazer pequenas cortes e tudo baseado num substrato acadêmico, mas nós temos que começar a fazer isso, porque a Europa já está fazendo isso, os Estados Unidos, que são extremamente vigiados numa medicina judicializada, já estão fazendo isso, e nós não estamos fazendo isso, e estamos abrindo espaço para esse paramédico que dá oxandrolona para músculo em jovens, dá testosterona para a menina ter libido aos 30, e que está fazendo terapia hormonal com chips aos 60 anos. Eu recebo câncer de mama de pacientes com chips, com 400 de testosterona, e eu digo a ela, a senhora está com uma testosterona melhor do que a minha. Né? Então, assim, nós temos que mudar essa cultura médica e falar disso de uma forma mais, dividindo com o paciente o que é de direito dela, o que vai trazer de qualidade de vida e qual é o risco que eu imponho. Né? Eu acho que o grande ponto é, né, o que a gente tem de evidência, o que a gente tem de trabalho de reposição hormonal pós-câncer de mama, mostra aumento do risco de recidiva. Né? Os estudos foram interrompidos, inclusive, porque tiveram maior risco de recidiva, exatamente, apesar de, depois de um segmento de longo prazo, não ter demonstrado maior risco de morte, né, nas pacientes que usaram terapia hormonal, mas a recidiva já é um ponto que assusta a mulher, né? Mesmo que ela, às vezes, entenda que, ok, não mostrou uma maior mortalidade, mostrou maior recidiva, esse paciente já não vai estar, né, a fim de correr esse risco. Então, acho que o grande ponto é, a gente não tem dado que demonstre segurança, de fato, né? Porque o que a gente tem de estudo é o Estocolmo, Habits, a gente, né, o Liberate ali, que usou tibolona, mas que a gente acaba ficando limitado a esses dados, mas são estudos antigos e a gente precisa conversar sobre isso, inclusive, para a gente ter mais dados. Começar a conversar. Né? Esse mesmo inquérito mostra que a mulher preocupa muito com recidiva nos 2 primeiros anos. E que ela começa a pensar em qualidade de vida depois a partir de 5 anos. E que aí dá esse 50%. 50% está preocupado com recidiva, 50% gostaria de ter melhor qualidade de vida. E é em cima disso que a academia, a universidade, a pesquisa precisa começar a trabalhar. Nunca mais nós vamos ter novos WHI, novos Estocolmo, porque até do ponto de vista bioético, como é que eu vou dar hormônio para o paciente com câncer? Só em protocolos de estudo. Né? Exatamente. E eu acho que agora, indo um pouquinho pensando na paciente que está em tratamento oncológico e que muitas vezes está bem com a parte sexual dela, que não apresenta alguma disfunção, ou que apresenta uma disfunção que está sendo vista e tratada, quais cuidados que ela tem que ter para ter um ato sexual que também seja
saudável no sentido de questões de saúde mesmo, assim, que ela tem que ter algum tipo de proteção diferente do que ela tinha anteriormente quando ela está em algum tratamento? Contracepção no câncer de mama é uma coisa seríssima. Imagina uma jovem de 40 anos com câncer de mama triplo negativo, que está fazendo quimioterapia neoadjuvante, preocupada com o prognóstico dela e uma gravidez inadvertida. Né? Temos que lembrar que nós nunca estamos seguros com relação a que uma jovem que está vivendo temporariamente um bloqueio ovariano, uma supressão ovariana, ela está segura de não ficar grávida. Então, junto com sexualidade, outro assunto que na primeira consulta tem que se discutir com essa paciente é como a senhora está fazendo o seu planejamento contraceptivo. Qual é o método contraceptivo que a senhora está usando? Porque independente dela querer gravidez, ela pode até, num positive trial com uma paciente RH positivo de bom prognóstico, daqui 2 anos começar a pensar em gravidez. Mas até nessa eu preciso de protegê-la por 2 anos. Né? E aí nós vamos usar o método LARC, que a gente tanto fala para adolescente, que eu acho que se encaixa muito bem para mulher com câncer. Mulher com câncer não pode engravidar nunca. E nós sabemos quanto devastador é para o médico e para a paciente tratar uma gravidez com câncer. Né? Então, paciente não chegou grávida, pensar em contracepção, e entre os LARCs que ela pode usar exclusivamente sem hormônio é o DIU de cobre. Né? A paciente que não pode usar DIU de cobre, definitivamente pensar em orientar o uso do condom, que é o método que ela pode usar, masculino ou feminino, com segurança. E eu sempre falo, vamos pôr um DIU, você odeia a ideia do DIU, daqui 2 anos a gente tira, mas você não pode engravidar, e mostra para ela todo o impacto de quimioterapia, hormonioterapia, terapia anti-HER, num bebê dentro do útero dela, que ela não quer. Né, naquele momento, quem é que pensando em câncer de mama vai querer engravidar? Mas assim como sexualidade não se discute, muito médico não discute contracepção nesse momento. Né? Então, muito importante a sua colocação, da gente dar atenção para isso também, que faz parte da sexualidade da mulher. Né? Eu decidir em que momento eu quero engravidar. Inclusive, foi uma fala que a doutora Carmida trouxe no começo, né? Quando a sexualidade começa a ser vista não só como um caráter reprodutivo, né? Quando a gente tem o advento da pílula anticoncepcional. Então, pensar em anticoncepção é importante, e algo que o professor já trouxe, que eu vejo, muitas vezes, né, muitos colegas não se atentando, a paciente vai fazer químio, ela vai entrar em amenorreia, ela vai estar suprimida, ou vai fazer uma supressão ovariana, mas principalmente na paciente extremamente jovem, a gente não sabe quando que ela vai estar realmente suprimida, só pela químio, ou mesmo quando ela vai fazer supressão, né? Então, tem paciente que às vezes demora muito para entrar em supressão, e a gente não tem também um dado de segurança em termos de contracepção de um análogo de GNRH, por exemplo, né? Quando a gente vai discutir, por exemplo, troca de tamoxifeno, piniduria aromatase, e eu fiz essa pergunta para um professor de endócrino-oncologia uma vez, a gente fala estradiol muito baixo, né? O estradiol tem que estar num nível muito baixo e o FSH tem que estar num nível muito alto. E o cutoff aí seria mais ou menos 70 aqui e menos de 10 aqui. E aí eu falei, e essa paciente está segura de gravidez? Ele fez aquela carinha. Sim. Né? É o que você falou, porque é uma menina de 38, 40 anos. Eu não sei. É diferente da menina normal, com 55 anos, com FSH de 70, com fogacho. Exato. Ela estava jogando tênis semana passada e hoje ela está em falência ovariana porque usou uma agonista e acabou. Ela está segura contra a gravidez? Não. Não dá para garantir. DIU de cobre nela. Concordo. E em relação a infecções sexualmente transmissíveis, as proteções. Existe um risco maior para essa paciente? Essa paciente tem uma defesa genital baixa, ela tem uma imunidade baixa, e essa paciente precisa de estar protegida contra as infecções sexuais. O bom oncologista já tem aquele protocolo, inclusive, de vacinas para ela, para que ela esteja protegida. E ela tem que ser orientada. Eu sempre digo, nós que vivenciamos a epidemiologia da AIDS, que nós tivemos enfermarias cheias de idosos, porque era aquele rapaz que frequentava os ambientes pouco confiáveis com toda a segurança, e as enfermarias se encheram de SIDA acima de 60, 70 anos, e aí teve que ter uma nova educação. Nós temos que dizer a essa paciente, a senhora é imunodeprimida,
A senhora tem uma flora vaginal que não dá defesa, uma biota que é falha. Você tem um epitélio fino que se machuca com facilidade. E quando você machuca, o bicho entra mais fácil. Então, explicar isso de forma clara, igual nós vamos discutir o DIU, igual nós vamos discutir a umidade vaginal, igual nós vamos discutir o desejo, para que ela entenda que ela tem um alto risco de contrair uma IST, né? Assim como ela corre risco de engravidar. Eu acho que o grande ponto né, a gente está trazendo esse podcast muito pelas questões, né, principais aí, que é um grupo de pacientes que tem um maior risco de disfunção sexual e da importância da gente abordar isso, mas ao mesmo tempo da gente não ficar com um preconceito que por ter um maior risco de disfunção sexual, a paciente, às vezes, não vai estar fazendo sexo agora, né? Ela não está fazendo quimioterapia, ela não vai ter relação sexual. Não dá pra gente ter esse julgamento. A paciente, se ela estiver, né, tendo uma vida sexual que para ela tá legal e se ela quiser manter, é possível que ela mantenha, mas que a gente tenha atenção para tudo isso, para que ela faça isso de uma maneira segura. Exato. Aproveitando esse gancho, muitas vezes o parceiro é que está com disfunção também, né? Às vezes a gente está cuidando dela e ele tem uma falha de ereção própria, vamos imaginar que é uma pessoa já mais velha ou que ficou abalado diante do diagnóstico e a partir daí perdeu até a sua competência sexual. E também, falando nessa questão do risco de ISD, ele pode estar procurando outras parcerias, pode estar trazendo para casa esse problema e ela não está sabendo. Então, essa proteção é muito importante contra infecções sexualmente transmissíveis, até porque esse assunto não vai ser comentado, ela não vai estar consciente ou cientificada de que isso está acontecendo, né? De que ele foi, a partir do momento que ela não está apta para o sexo, buscar parcerias fora, ou que ele, em função de estar falhando sexualmente, começa a testar se isso acontece só com ela ou com outras pessoas. Então, é super adequado que a gente atente para essa questão também. Até trazendo só um ponto antes da gente ir caminhando para a finalização, né? Já que a professora trouxe essa questão do parceiro, o quão importante é a gente incluir a parceria na discussão, assim, a gente deve incluir a parceria quando a gente vai abordar esse assunto ou a gente restringe isso para o especialista? Né, a gente chama o parceiro, ele vem aqui conversar também, conversa só com o paciente, encaminha depois. Como que a gente deve abordar? Então, se o oncologista está disposto, seria interessante, né? Mas, assim, não num primeiro momento. Acho que o primeiro momento é dele com a sua paciente, para poder ter ideia do que está acontecendo do ponto de vista dela. Mas, às vezes, trazer o parceiro é um plus no nível de informação que ele vai ter. Muitas das coisas que talvez ela não consiga dizer ou que ela interprete de uma forma não procedente, quando ele vem e traz a informação, se completa. Mas aí vai depender da disponibilidade do profissional. Seria ideal, mas no mundo real, será que eu quero falar com esse parceiro? Vou ter mais um problema? O quanto de informação que ele vai trazer que eu não vou saber usar? Mas se ele soubesse usar, seria muito interessante. Os parceiros, às vezes, trazem, né, aquela informação que muda tudo. Ela até que quer fazer sexo, mas ele que não se sente, às vezes, assim, no direito. A minha mulher está com câncer. Como é que eu vou pensar em sexo? Então, ela começa a ser rechaçada. E ela não entende por quê. Conversando com o parceiro, ele traz essa informação e o médico pode aí fazer com que ela entenda que o rechaço não é uma questão de falta de afeto, mas não quero incomodar, não quero pesar sobre ela com mais essa obrigação. Né? Várias questões podem ser esclarecidas a partir daí. Depende da disponibilidade do oncologista. Ótimo. E quando que seria fundamental, assim, a gente identificou alguma coisa que a gente encaminhe de fato para um especialista? Claro, né? Quando a gente pensar, né? Se a gente não sabe o que fazer com aquilo ali, acho que já fica mais fácil, a gente vai encaminhar para o especialista, mas eu acho que em algumas situações, talvez mesmo que você saiba fazer uma primeira abordagem, eu acho que o especialista vai conseguir abordar de uma maneira mais efetiva. Quando que você considera que seria assim, fundamental? A gente identificou alguma alteração e encaminhar para
Existe até um método chamado PLICIT, né, de iniciais em inglês, de como é que a gente vai abordar essa paciente do ponto de vista sexual ou do ponto de vista de qualquer demanda, né? Eu preciso esclarecer alguma coisa, então, primeiro, eu tenho que permitir que o assunto venha. É de comum acordo, queremos falar sobre o assunto, então o P do PLICIT, né? Depois, informações mais genéricas, né? Sobre a questão se eu, oncologista, sei dá-las, ainda está comigo a bola. Bom, dê as informações mais genéricas do que é sexo, como é que funciona, o que é disfunção, onde é que está o problema dela. E pode ser que só com isso, essa mulher já tenha uma outra visão sobre o problema e esteja muito mais disposta a cuidar desse assunto. Não, ainda não. Então, vamos dar informações mais específicas. Estou apto, conheço sexualidade a ponto de esclarecer algumas dúvidas que ainda sobraram. Então, vamos dar a terceira etapa do PLICIT, informações mais específicas. Fiz tudo isso, permiti o assunto, dei informações gerais, dei informações específicas, mas não consegui ainda que a minha paciente mudasse muito a sua perspectiva frente à sexualidade. Então, eu tenho que encaminhar para um especialista, porque acabou meu repertório, eu não tenho mesmo que continuar seguindo. Não sou da área, né? Então, fiz a minha parte. E, olha, nesse momento, a capacidade de que a paciente, de fato, vá procurar um especialista é muito maior do que se isso fosse feito lá no início, sem essas etapas serem cumpridas. Eu recebo pacientes que foram muito bem encaminhados e que chegam logo após o oncologista, o mastologista ter me encaminhado, porque foi feito todo esse trabalho, né? Foi um benefício que ele trouxe para a sua paciente. Mas quando é assim, falou de sexo, vai lá, ela realmente não entende, mas por que eu vou lá? Mas você poderia me ajudar aqui? Isso não tem a ver com o meu tratamento? Isso não tem... Então, é bem diferente. A postura do oncologista, do mastologista, faz com que, de fato, o especialista seja buscado ou não, e o assunto, ele não sendo procurado, vai se perpetuar. E aí eu insisto, não é só uma questão de sexo, é uma questão da família, como é que ela vai poder se manter ou não a partir dessa mulher estar apta a fazer uma função que é esperada, né? Tudo bem, o parceiro pode aguardar 1 mês, 2 meses, 6 meses, mas a partir daí a gente sabe, muito bem o professor lembrou, o quanto de abandono que acaba acontecendo quando isso poderia ter sido evitado. Uma perda muito importante que essa mulher não precisaria estar vivenciando caso ela se mostrasse mais interessada em fazer parte do relacionamento como um todo. Eu acho que o grande ponto, né, talvez é entender que nós, né, a gente está lidando com o tratamento da paciente diretamente, muitas vezes a paciente, por isso ela já vai ter um ponto de confiança muito grande no profissional, né? Então, se a gente minimamente tenta entender o que pode estar trazendo de prejuízo, o tratamento que a gente está propondo e tentar estratégias para melhorar, e eu acredito que muito disso, né, essa adesão maior, inclusive, do encaminhamento especialista venha num segundo momento, até por isso, porque não é que você está mandando para o especialista e tirando, né, a responsabilidade e falando, não, vai para lá que... Se você tenta manejar minimamente, encaminha para o especialista posteriormente, mostrando que, olha, a gente tentou resolver, ainda está ruim, com certeza a paciente ela já vai ter uma percepção melhor, inclusive, né, você realmente dessas precisa, consequências. vai lá. Exato. É como se você tivesse, né, percebido uma comorbidade outra que você vai atender, vai diagnosticar, vai trazer elementos até para encaminhar para o especialista de uma forma mais preparada, né? Se você detecta qualquer comorbidade e já encaminha, o paciente fala, mas eu não estou aqui com você, você não é médico, você não pode... Não, eu vou até aqui, mas o seu caso demanda algo que ficaria muito melhor na mão de um outro profissional. Então, já fiz o diagnóstico, já te dei os parâmetros todos, agora você vai seguir com uma outra especialidade. Eu acho que é a mesma coisa, não muda nada, apenas o tabu precisa ser superado para que a gente faça com a sexualidade o mesmo trabalho, que é maravilhoso. Os médicos brasileiros são, sem dúvida, médicos com uma capacidade de empatia que a gente não vê
né? Em muitos locais. outros profissionais. Então, vamos lá, ter empatia também para o relacionamento sexual, conjugal como um todo dessa mulher, para preservar esse aspecto da vida dela. Excelente. E agora, caminhando para o fim, só queria saber se vocês têm alguma consideração final para fazer antes de eu encerrar o nosso episódio. Eu acho que o que a gente ouviu aqui é que é um ser que tem físico, mas que tem um psico. Então, entender essa paciente com esse complexo. Se a gente abordar dessa forma, vamos estar fazendo a melhor medicina. Ouvir a paciente, buscar aquelas questões que pode ser aquele checklist logo na primeira consulta para tirar o impacto da vida sexual dela antes, para não transformar tudo em consequência do câncer ou do tratamento do câncer. E usar o passo a passo para melhorar a vida genital dessa paciente. E fiz questão, até pedir para a Tamires de colocar aqui que nós temos que começar a pensar em abrir um pouco o open mind, que eu sempre peço nas minhas falas, com relação à terapia hormonal, pensando em qualidade de vida desse universo enorme de mulheres. Né? Nós temos cada vez mais mulheres. Hoje, nos Estados Unidos, 600 mil mulheres abaixo de 50 anos. No Reino Unido, 70 mil mulheres abaixo de 50 anos. É uma nova doença e é um novo survival. É uma nova mulher que precisa de um amparo melhor para a qualidade de vida. De que adianta nós mantermos essa paciente viva se ela não tem qualidade de vida, se ela tem fogacho, depressão, insônia, sexualidade horrível. Então, começar a pensar grande. E não adianta ficar esperando trials que não ouvir. As escolas precisam de começar a estudar impacto de hormônio em projetos daqui. Okay? Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui nesse importante podcast. Obrigada. Então, queria chamar a atenção para que, se a gente quer ter uma diferença, realmente fazer diferença na vida da nossa paciente, é olhar para ela de uma forma o mais holística possível, né? E estarmos preparados e também sabemos a hora de parar e de encaminhar. Eu fico muito feliz de ver que oncologistas, mastologistas, assim como já há muito tempo os ginecologistas de uma forma geral, se interessam pelo tema, abraçam essa causa, porque sexualidade é um parâmetro de saúde. Ninguém pode negar que sem saúde física e mental a sexualidade possa estar preservada. Então, se é um parâmetro, vamos utilizar esse parâmetro, vamos, ao avaliar sexualmente essa paciente, poder também estar avaliando ela de várias formas. Eu vou entender se ela tem uma depressão, se ela tem uma alteração hormonal, se ela tem uma crise conjugal que precisa não do atendimento do oncologista, mas prestar atenção para esse aspecto e fazer diferença na vida dessa mulher. Com certeza, ela gostaria muito que esse trabalho fosse feito ao longo do tratamento, que não é de pouco tempo. Você vai estar com ela muitos e muitos e muitos meses, quiçá anos, né, a partir do diagnóstico. Então, é com você mesmo que está essa bola, e eu adoraria ver isso sendo uma prática rotineira na vida, no consultório, no ambulatório do oncologista e do mastologista. E agradeço demais o convite, especialmente a parceria desse querido amigo, e com você, muito obrigada, Thaís. Tá ótimo. Eu que agradeço a presença de vocês. Eu já imaginava que seria uma aula para a gente e realmente foi excelente. E obrigada por ouvirem o Clube da Mama Talk, podcast do Clube da Mama de São Paulo. Lembramos que esse podcast não substitui a consulta médica, assim como pode incluir opções terapêuticas não aprovadas para uso clínico no Brasil. Fiquem ligados nos canais do Clube da Mama de São Paulo, no YouTube, no Spotify, no Instagram. Em breve voltaremos com mais discussões relevantes dentro da oncologia mamária.